Nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, uma data que sublinha a importância da igualdade de género nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Apesar dos progressos registrados no acesso das raparigas ao ensino, as mulheres continuam subrepresentadas nestes setores estratégicos. Representam apenas 35% dos diplomas em STEM a nível mundial e cerca de 31% dos investigadores. Em áreas emergentes, como a inteligência artificial, a presença feminina é ainda mais reduzida. O tema de 2026, sinergias entre inteligência artificial, ciências sociais, STEM e financiamento, construir futuros inclusivos para as mulheres e raparigas, propõe uma abordagem integrada que articula a inteligência artificial, ciências sociais, STEM e financiamento como 4 pilares para acelerar o desenvolvimento inclusivo e sustentável, dizia. No contexto africano e também na África do Sul, onde as mulheres representam apenas 23% da força de trabalho em STEM, o desafio passa não só por garantir o acesso, mas também a permanência, dizia, progressão e liderança feminina nestas áreas. E para aprofundar, dizia, esta reflexão, vamos ouvir agora a doutora Isabel Castanha Gil, docente universitária brasileira. Muito boa noite, professora, bem-vinda aqui ao programa. Boa noite, Mariamo. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. O prazer é sempre nosso, professora. Sim, professora, apesar do aumento da participação das raparigas no ensino, por que continua a verificar-se uma queda ou uma quebra significativa ao longo do percurso das áreas STEM? Olha, é uma questão histórica, né? Ao longo dos séculos, as mulheres foram negligenciadas, foram silenciadas, as mulheres ficaram à margem das grandes decisões e das grandes oportunidades. Isso contribuiu também para que uma parcela delas acabasse não acreditando em si mesma. E tudo isso contribuiu para uma situação crônica. Então, resolver essa questão, devolver a equidade entre os gêneros é uma tarefa para bastante tempo. Sim, e de que forma a articulação entre a inteligência artificial, ciências sociais, STEM e instrumentos financeiros podem contribuir para reduzir as desigualdades de género na ciência e tecnologia? Olha, é uma conjuntura que vai se criando. Então, hoje, nós temos muito mais acesso à informação, muito mais acesso ao conhecimento. As mulheres, com mais naturalidade, com mais espontaneidade, elas estão tendo acesso a essas oportunidades. Isso faz com que gerações sejam criadas, formadas, acreditando mais em si mesmas. Enquanto isso, governos, autoridades, empresas vão também percebendo a importância da mulher e também trabalhando para quebrar algumas barreiras e aumentar as oportunidades. E a inteligência artificial, se bem utilizada, sim, ela pode dar mais oportunidade, porque ela facilita o trabalho em vários aspectos, ela abre mais as perspectivas, e as mulheres sabem, elas são muito resilientes, as mulheres sabem aproveitar essas oportunidades. Então, a conjuntura vai também trabalhando junto com as ações concretas e com a cobrança, com a pressão da própria sociedade, particularmente das mulheres, nós vamos rompendo barreiras. Sim, doutora. E que políticas educativas inclusivas devem ser prioritárias para assegurar que mais raparigas não apenas ingressem, mas também concluam formações em áreas científicas e tecnológicas? Olha, quando a gente tem uma situação de muita desigualdade, é preciso que se construam algumas oportunidades e algumas situações mais efetivas. Então, por exemplo, já tem sim, inclusive aqui no Brasil, nós já temos algumas iniciativas
que são assim especificamente para mulheres na ciência, como para agricultoras, para mulheres negras, então para pessoas com deficiência. Então, enquanto a gente tiver uma situação de desequilíbrio, é preciso que haja oportunidade pensada especialmente para isso. Então, aumentar o número de bolsa de estudo, aumentar o número de vagas em universidades, criar determinadas situações que atraiam mais mulheres, que não tenha que ter num primeiro momento, uma competição com o público masculino, até reduzir um pouco dessas desigualdades e cada qual se destacar pelo seu mérito, pela sua capacidade. Sim, doutora. E qual seria o papel dos professores, mentores e modelos femininos, não é, de referência na desconstrução de estereótipos de género associados à ciência? Olha, o papel do professor, quando você tem no livro didático e você tem inúmeras referências masculinas, então os professores, as professoras em particular, podemos trazer referências femininas. E junto com o conteúdo, com a contribuição daquele cientista, daquela pessoa que tem uma trajetória, não só o legado, não só o fato em si, mas também resgatar um pouco da biografia daquela mulher. E certamente, ao resgatar a biografia, vai se destacar toda a luta que muitas delas tiveram para poder, muitas vezes, romper o bloqueio familiar, romper o bloqueio com o seu companheiro, seu marido, seu namorado, romper o bloqueio do mercado de trabalho quando ninguém acreditava, assim, na própria ciência, particularmente na ciência, né? Que então não se acredita na potencialidade. Então, sempre que uma mulher tem um destaque, junto tem também uma longa batalha pessoal, onde se destaca a perseverança, se destaca também a acreditar em si mesmo, acreditar na própria ideia, criatividade, porque muitas e muitas tiveram que tirar de situações mínimas, de recursos mínimos, tudo aquilo que ela precisava e que não dispunha, então ela mesma construiu ali na dificuldade. Então, isso os professores podem fazer, trazer esse resgate da história de luta e perseverança de muitas mulheres. Sim, sim. E como podem os mecanismos de financiamento, como fundos de investimento com enfoque no género, apoiar projetos liderados por mulheres e promover inovação inclusiva? É preciso que haja mesmo programa específico. Da mesma forma que há programa específico para as regiões desérticas, para as regiões de montanha, para as regiões alagadas, existem projetos específicos para jovens cientistas, para mulheres na ciência. Então, é preciso que haja programa específico para que chegue até essas mulheres essa oportunidade criada. Então, é preciso que os organismos pensem nisso, né? Os órgãos de fomento pensem nisso, as universidades, os governos e até as empresas. Sim, professora, por último, que medidas concretas, a professora fala dos governos e não é, e outras entidades, elas podem, recomendam, não é, aos decisores políticos e essas instituições de ensino para acelerar o cumprimento das metas de igualdade de género previstas para na Agenda, dizia 2030?
medidas concretas entram no planejamento. Então, é preciso que governos, órgãos de fomento tenham esta intenção, para que ela entre no planejamento. Uma vez sendo citada, sendo contemplada no planejamento, haverá recurso para isso. E junto com o recurso, também um mecanismo de acompanhamento. Não basta planejar e não basta alocar recursos. É preciso que haja acompanhamento para que o processo não se perca no caminho. Então, é uma questão de decisão mesmo, de cima para baixo e de baixo para cima, que as mulheres tão audaciosas e tão perseverantes, elas devem continuar mesmo para que a cobrança se transforme em políticas públicas reais. Muitíssimo obrigada, doutora, pela sua presença aqui. É sempre um prazer tê-la aqui conosco e continuação de uma boa noite para si. Muito obrigada, Mariama. Um abraço para você, para todos os ouvintes. Obrigada.